Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é domingo, 9 de junho de 2024. Vamos aqui continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje nós entramos no último capítulo, que é o capítulo 6. A nossa leitura serão os versículos 1 e 2 do capítulo 6 do livro de Efésios. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém? O capítulo 6, do versículo 1 ao 4, Paulo vai falar desse relacionamento aí de pais e filhos, tá certo? Pais cristãos e filhos cristãos, que crê em Cristo, que tem Cristo como fundamento da sua fé. Vamos aqui ao texto, tirar algum ensinamento para nós, que o Senhor nos abençoe. O versículo 1 diz assim, começa dizendo assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Eu quero pensar e buscar assim, a compreensão de que Paulo, no primeiro século, certamente conhecia o pensamento gnóstico, a ideia gnóstica, que era negar a Cristo. Então, Paulo vai chamar a atenção para esses aspectos, que eu acho interessante, lá no seu contexto, e ele vai dizer, olha, obedecei aos pais no Senhor. Porque o princípio é bem simples. Se a gente tem uma compreensão de Deus revelada em Cristo e obedece a Cristo, consequentemente a gente vai obedecer a Deus. Isso é uma coisa... Porque a Bíblia, a fé cristã, ela nos conduz a esses entendimentos, tá certo? Portanto, Paulo vai entender isso claramente. Eu vou trazer isso para os dias de hoje, porque no contexto de Paulo eram os gnósticos que negavam Jesus e outros mais lá, tá certo? Nos dias atuais existe o cristianismo progressista, que nega Jesus, tá certo? Assim, nega Cristo. Ele diz que no fim dá certo. No fim vai ser salvo todo mundo. É a mesma ideia do catolicismo, que é progressista também, que diz que no fim dá certo, é só fazer algumas missas aí e tal. Mas, amado, isso é cristianismo progressista. Então, Paulo vai dizer assim, obedecer a vossos pais no Senhor, porque ele tem essa visão de que as pessoas estão distorcendo, e hoje em dia também, tá certo? Eu não posso deixar de lhe informar isso, para que a gente possa pensar, você como cristão, como crente. Eu penso que é importante nós pensarmos sobre isso, porque o socialismo marxista, assim, comunista, que está sendo, que governa o Brasil atualmente, ele nega a fé cristã e ele ensina a desobediência aos pais. É só ver a ideologia de gênero, tá certo? Você pode ser o que quiser, você não é menino nem menino, você é o que você quiser. Então isso é um princípio, tá certo? Deixa eu dizer aqui uma coisa para você, que a gente precisa ver a Bíblia e ver a sociedade, o contexto social também como é. Se você não conhece o Decálogo de Lenin, procura conhecer um comunista russo aí que matou gente que não presta. Olha, o primeiro item do Decálogo dele é assim: corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Isso é o primeiro. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual, você não tem limite. Isso é do comunismo, tá certo? Isso é do socialismo que governa a nossa nação hoje. Não se engane, não. E Lenin foi um ditador ferrenho, porque a coisa parece bonita e depois ela vai lhe dominar. O Estado vai ser seu dono, e não você e nem Deus. É assim que eles pensam. Amém, querido? Então é bom pensar isso, porque assim, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, é isso mesmo. Porque ele vai dizer que isso é justo, no mesmo texto. Portanto, a desobediência a Deus, ela é um ato de injustiça. A desobediência aos pais é um ato de injustiça. E você precisa saber disso, é o que o socialismo faz. Acabar com a família, desobediência dos filhos aos pais, e aí pronto. Porque o Estado é quem quer dominar os pais, é tudo, filhos e tudo. Então, estou citando para você o primeiro item do Decálogo de Lenin, dos mandamentos de Lenin, como você quiser ver. Corrompa a juventude, dê liberdade sexual. Pronto.
é o que está existindo no Brasil e no mundo, porque já existia no mundo há muito tempo, em muitos lugares, e chegou no Brasil porque o comunismo está bem enraizado, mas o cristianismo é de Deus e está aqui para abençoar, para ensinar, para lhe orientar. Amém? Vamos para o versículo 2 que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. Ora, Paulo usa o princípio da obediência a pai e mãe como sendo uma coisa justa. Isso é lógico, né? Desobedecer a pai e mãe, coisa injusta. A mãe que lhe gerou e passou 9 meses e se foi parto normal, as dores são grandes. Se fez cesárea, a recuperação depois é terrível, tá certo? Então, aí você desonra pai e mãe, você não honra. Então, Paulo está dizendo que isso é um princípio, o princípio da obediência a pais e mães, isso é um ato de justiça. E isso é justiça também a Deus. É importante entender isso, porque isso é conforme a Bíblia, tá certo? Olha, gente, o mundo ensina diferente. Negócio de pai e mãe, que negócio é esse? Vamos lá, cara. Esse socialismo desgraçado que está aí é maligno mesmo, tá certo? Porque é contra Deus, é maligno, não pode ser do bem. Então, entenda isso, a Bíblia, ela vai nos apontar essa condição de justiça. E deixa eu lhe dizer uma coisa. De acordo com a Bíblia, quem está fora de Deus não é justo. Tem pessoas justas aí no mundo que fazem trabalho, são honestas e tal, papapá. Isso é muito legal. Mas eu estou falando da Bíblia. Bíblia. De acordo com a Bíblia, não há ninguém justo diante de Deus, a não ser através de Jesus Cristo, porque é o Senhor daquele que tem fé. Eu preciso lhe dizer isso. Ah, pastor, mas eu sou justo. Amém. E é para ser mesmo. Agora, a fé é que nos torna justos diante de Deus, porque Deus não aceita outra justificativa. Negócio de sou bonzinho, não. Amém? Deixa eu ler um texto aqui para você entender a Bíblia que ensina, tá certo? Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo faz a seguinte afirmação. Tem lá um contexto, ele vai dizer no capítulo 3 e 10 de Romanos, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Isso é uma citação lá de Isaías que ele está fazendo, tá certo? Amém, querido? Então entenda isso, porque o mundo que diz moderno é Deus, que é de eternidade a eternidade, tá certo? Você tem que buscar a Deus e é buscar em Cristo. Estou lhe ensinando, a minha ideia aqui é lhe ensinar, ele abençoar a sua casa, a sua família. Tá certo? Vamos aqui, eu quero ir para a parte final do texto, que diz assim, que é o primeiro mandamento com promessa. É o final do versículo 2 do capítulo 6 de Efésios. Quando Paulo está fazendo uma citação do Velho Testamento, lá de Gênesis capítulo, de Êxodo, em Gênesis também, não é Gênesis não, Êxodo capítulo 2, capítulo 20, versículo 12, Paulo está fazendo essa citação, que é um mandamento deixado entre os 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe, e Paulo diz porque é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento diz assim, no versículo 20 de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Você entendeu? Por que tem tanta morte, destruição? Jovem matando uns os outros, e matando até os velhos, né? Não dispensa, não respeita ninguém. Porque não teme a Deus, não honra pai, não respeita o pai. Diz, meu filho, não faça. Mas o bicho está ideologizado pelo comunismo. E aí não respeita pai e mãe, não respeita Deus. Porque você precisa saber disso, meu irmão. Olha, esse princípio de corromper a juventude é um princípio do socialismo. Corrompe a juventude, coloca contra pai e mãe, degenera a família. Isso é uma ideia. Se você é um cristão, procure entender, procure ver, leia a Bíblia, procure ver as leis, procure ver o que acontece no mundo, para que você seja um cristão justo diante de Deus. Se você faz por ignorância, Deus não leva em conta, certamente, mas você precisa pensar, entender e aprender e ver essas coisas, tá certo? Esse princípio bíblico de negar a Deus, ele existe desde o princípio, desde lá, desde muito tempo.
E isso passa pela ideologia socialista da esquerda, que aplica. Eu estou citando aqui só a ideologia de gênero, né? Que o meu filho, se nasceu homem, ele não é homem. A minha filha, se nasceu mulher, ela não é mulher. Isso é um princípio diabólico, porque eu sou cristão, olho nessa dimensão mesmo. Então, amados, aqui está o capítulo 6, nós estamos iniciando hoje. Os filhos devem obedecer ao pai. Isso é justo diante de Deus, tá certo? Deve honrar o pai e mãe. Isso é um mandamento com promessa. E você precisa saber disso. O socialismo, ele é contra a família, ele é contra tudo que é certo na dimensão bíblica, ele é contra a fé bíblica, tá certo? Nós precisamos saber disso. E o cristianismo progressista, quando você vê um pastor defendendo esse socialismo marxista, que é o que está governando o Brasil, esse pastor, ele é progressista, cristão progressista, tá certo? Porque não crê na salvação. Anuncia um Cristo que dá dinheiro, que compra, que vende, que no final... O progressismo ensina assim, no final vai dar certo, Deus é bom, vai salvar todo mundo. No final vai dar certo, Deus é bom e vai salvar os que foram justificados pela fé em Cristo e vai separar os que não creram nessa fé. E nós temos um sistema no mundo, que é o comunismo, e ele é contrário à fé cristã. Deus te abençoe, tenha um bom dia, leia a Bíblia, veja as coisas. Se você é uma pessoa justa e honesta no seu sentido, procure ler a Bíblia e não vá aceitar esses ensinos que são diabólicos mesmo, são malignos, são do mal. A palavra de Deus nos orienta de forma clara. Eu estou aqui para te abençoar, abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Amém.